Boa noite, galera. Hoje a gente vai ter uma live super especial com um time. Olha, esse time aqui de hoje, vocês não perdem por esperar. Já vou começar a chamar aqui. Vamos lá. Vou chamar a Henriqueta, conselheira do Conselho Curador do FGTS. José Urbano, vamos chamar. Tá aqui também. E chamar nosso querido presidente Renan Baldez. Todos. Henriqueta, que prazer te ver por aqui. Prazer é meu. Tô Boa chamando aqui, noite. que ótimo poder falar contigo nessa noite. Eu tô chamando aqui agora o Renan e o Urbano acabou de entrar. Peraí. E o Renan está entrando. Fala, Urbano. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, que bom tê-lo. Oi, Henrique, tá tudo em paz? Tudo e com você. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver se o Renan entra aqui. Cadê Renan? Renan já está convidado. Renan, vou enviar de novo o convite para ele. Deu, enviei. Pessoal, muito bom de verdade estar aqui com vocês. Deixa eu adiantar. Ó, Renan Matheus não está conseguindo participar. Tem que ver por que o Renan não está conseguindo entrar. Vou enviar de novo. Mas já adiantando, o público que a gente tem hoje aqui, principalmente todo o pessoal que me acompanha e que a gente idealizou fazer junto aí, o Igor, que comentou aqui embaixo, o Igor foi um dos idealizadores e participa junto na CEBIC também, e a própria Anca. Fala, Renan! Agora deu Boa noite, certo. boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite. Tudo bem, cara? Tudo bem, mano? Como é que tá o senhor? Eu gosto Mas essa galera que está aqui, a gente vai falar aqui com o mercado imobiliário, tá? A gente tem muitos correspondentes bancários, muitos corretores de imóveis, muitas imobiliárias e muitas construtoras que vão entrar aqui hoje. Então, essa galera que está aqui, ela tem muita força lá na ponta. É uma galera que realmente ela pode fazer diferença com cada um que está lá na frente, né? Então, a nossa conversa hoje, a gente vai falar do Minha Casa Minha Vida, a gente vai falar do FGTS, algumas das perguntas que eu separei aqui, que a galera me fez, eu vou trazer para vocês. Então, eu gostaria de dividir mais ou menos assim. Eu queria fazer algumas perguntas para a Henriqueta, óbvio, sobre o FGTS. O Urbano, eu queria que trouxesse uma visão das incorporadoras e de mercado sobre o que a gente vai falar desse cenário. E o Renan, ali, como presidente da ANCA, Associação de Correspondentes, falar também da nossa visão do crédito, nossa visão como correspondente, talvez aí alguma coisa de visão do banco também, por estar sempre em contato com a galera do banco. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, né? E claro, como sempre, conscientizar aí do FGTS. Para começar, então, eu só queria que cada um se apresentasse brevemente e vou dar a honra primeiro às damas, né, Henriqueta? Só uma breve apresentação mesmo, pessoal que talvez não te conheça, te conhecer aqui. Eu sou Henriqueta, sou do Conselho Curador do FGTS, participo da CEBIC e gosto muito da ANCA, pelo trabalho que eles prestam no contato direto com o nosso comprador de imóvel. Acho que eles têm uma importância fundamental em transmitir informação e sei que eles fazem com o maior critério, com a maior transparência, e isso não só valoriza o trabalho deles, como valoriza o FGTS, que mostra efetivamente que o desconto é do FGTS, não é da Caixa, mostra efetivamente que a taxa de juros baixa é definida pelo FGTS em prol do atendimento das famílias que têm pouca condição de entrar no financiamento de valor mais elevado. Obrigada. Legal, legal, Henriqueta. Exatamente. Tem gente que acha que o subsídio é do governo, mas o subsídio, quem banca, é o FGTS, né? Isso é muito legal. Urbano, por favor,
pessoal também que talvez não te conheça, o Urbano é uma figura do nosso mercado, então, por favor, as honras. Ah, bacana. Não, bom, é um prazer estar com vocês aqui, com vocês dois, com a equipe especialmente aí que a gente se conhece há um bom tempo já, não vou dizer desde quando, mas faz tempo. E assim, eu hoje atuo no mercado, sou conselheiro de algumas incorporadoras e fico sempre dando algum pitaco aí sobre esse mercado, tentando dar algum tipo de percepção e de visão de como é que ele pode se encaminhar nos próximos anos, porque a gente às vezes fica muito no achismo, né? E a maioria das coisas que acontecem, normalmente elas eram previsíveis. Talvez não foi cuidado a tempo e a hora para que, eventualmente, se fosse um problema, pudesse ser sanado mais cedo possível, e se fosse uma oportunidade também ser aproveitada na sua maior intensidade. Eu tenho um prazer enorme estar com vocês aqui, porque eu me sinto muito próximo dos correspondentes, Renan sabe bem disso, assim, a gente começou esse negócio junto lá em 2009, né? Lá em 2009 eu era da Caixa e estava exatamente com a incumbência de botar o Minha Casa Minha Vida para rodar no mercado, e a gente não conseguia fazer isso na agência da Caixa tradicional naquela época, né? O mundo era muito mais físico do que é hoje, quer dizer, naquela época eu brinco, o máximo que você tinha no seu celular, além de falar, era mandar um SMS. Hoje você faz um caminhão de coisas. Então, naquele ambiente daquela época, a gente precisava de alguém para começar a rodar, e aí eu chamei uma meia dúzia, na verdade, para ser exato, 7, não é número mentiroso, para começar a gente a criar o correspondente bancário, que hoje faz esse trabalho importantíssimo para o mercado, e que praticamente, no caso do Minha Casa Minha Vida, mais de 90% das originações é feito no correspondente bancário. Se ele não existisse, isso seria ruim para as incorporadoras, seria ruim para a Caixa e seria pior ainda para quem compra, porque talvez levasse muito mais tempo para conseguir finalizar a sua operação. Então, acho que a gente está aqui para conversar um pouco sobre o mercado, mas eu estou, acima de tudo, aqui muito feliz de estar junto com esse público que você falou aí. Incorporadoras, corretores, correspondentes, enfim, interessados nesse negócio que eu acho que é fundamental, porque a habitação é a necessidade básica da população, e é bom que a gente saiba como é que esse negócio está, mas especialmente para onde é que ele está indo. Acho que esse é o ponto mais importante. Esse é o ponto mais importante mesmo. Cara, muito legal. E é muito interessante. Eu imagino para ti pensar assim, há 15 anos atrás, idealizaram do zero, vamos criar uma nova profissão no mercado. E aí, 15 anos depois, ter 9 mil correspondentes que atuam em todos os municípios do Brasil. Todos os municípios do Brasil. Então, deve ser muito gratificante para ti ter feito parte dessa criação. E a gente é muito feliz de tu estar aqui hoje. Aí, vou puxar o gancho para o presidente da associação. Renan, por favor, te apresente aí. Olá, pessoal, boa noite. Sou o Renan, sou correspondente aqui há mais de 15 anos. Tive o prazer de ter o Urbano lá atrás, né? Vou falar a data aqui como superintendente, na antiga Brasília Sul, né? Que era ali na antiga plataforma ali, era o modelo da Caixa de antigamente de habitação, tinha o Urbano como superintendente. Então, Henriqueta, dizer também que a Anca ama a senhora, tá? A senhora mora no nosso coração. E estou aqui, Maurício, para falar um pouco sobre os correspondentes, né? Hoje eu tenho a honra de representar mais de 9 mil empresas a nível Brasil. 53 municípios hoje, só tem um correspondente de Caixa aqui, não tem uma agência bancária, então nós estamos em todos os municípios, mais de 5 mil municípios do Brasil. E estou aqui para falar como correspondente, a Henriqueta, no oportunidade que a gente teve, ela falou que nós somos os recepcionistas do financiamento, né? Então, acho que a gente é peça fundamental nessa engrenagem que chama construção civil, que move a economia do país. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o mercado, sobre a FGTS, à minha disposição. Legal, legal. Todos apresentados, é uma honra estar aqui com todos vocês. E aí, eu vou começar, eu queria trazer primeiro uma visão, já que a gente vai puxar aqui mais para o Minha Casa Minha Vida, e a gente tem um objetivo aqui, que é conscientizar toda essa galera, eu queria falar de uma experiência que eu tive no passado. Eu fiz parte, Urbano, eu fiz parte lá do início do projeto piloto, aqui no Sul. E aí eu tinha um gerente geral que era excelente, e naquela época, a gente falando em 2009, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha tanto acesso à informação
como a gente tem hoje. E aí ele me falava assim, Murilo, porque chegava às vezes final de ano, depois para 2011, 12, e às vezes começava isso que a gente via de orçamento estar esgotando, e às vezes cadenciar. Mas ele falava assim, não, Murilo, é só esperar, vai virar daqui a pouquinho, porque o FGTS tem muito dinheiro. E ele falava assim, ó, Henriqueta, ele falava assim, o FGTS é infinito. E aquilo me marcou. E aí, depois, a gente conversando, né, Henriqueta? A gente fez uma live juntos no ano passado. Eu comecei a ver, nossa, aquela visão não está bem certa. Então, eu queria começar falando, primeiro assim, que tu trouxesse um cenário da saúde hoje do Fundo de Garantia. A gente já viu que saiu numa instrução normativa já o orçamento plurianual dos 4 próximos anos. Já vou dar um spoiler aqui, que é um orçamento igual, né, para 4 anos para frente. Então, eu queria que tu trouxesse já aquela visão inicial de saúde do FGTS e já puxando um gancho, vou deixar bem difícil a pergunta, mas tu tira de letra como sempre. Tem muita gente que ainda fala nesse momento, mas o FGTS ele é do trabalhador, ele tem que usar do jeito que ele quiser. Eu queria que tu contextualizasse isso de não, ele está sob curadoria, ele vai ser. Essas duas perguntas juntas para ti. Saúde e falar um pouquinho de por que existe essa gestão, né? Sim, então vamos lá. Primeira pergunta difícil. O FGTS não é infinito, infelizmente, né? Ele é um fundo que é a soma, né, dos depósitos que os empregadores fazem para os seus trabalhadores formais mensalmente, desde 1966, que hoje é um ativo de, vamos arredondar os números, 700 bilhões. Se você vê o balanço do FGTS, você vai falar assim, ele é forte, ele tem muito recurso, mas a gente abrindo um pouco esse balanço, nós vamos verificar que dos 700 bilhões de ativos do FGTS, mais ou menos 550 bilhões já estão em contratos, em contratos já efetivados, que são empréstimos, a maioria, a grande maioria, na área de habitação, mas também na área de saneamento e na área de infraestrutura. Nós temos de contas de trabalhadores mais de 600 bilhões de contas, que nós devemos mensalmente remunerar em TR mais 3, anualmente dividir, repartir o resultado financeiro do FGTS e hoje com a obrigação de garantir uma rentabilidade maior do que o IPCA. Então, são obrigações muito fortes do FGTS. Além disso, para ter esses 550 bilhões já contratados, eles vieram sendo contratados ano a ano. Então, neste ano presente, nós estamos contratando e, como você deu o spoiler aí, nos futuros 4 anos, nós temos um orçamento previsto de 154 bilhões e 600 milhões de reais. É muita grana, né? A situação, então, do FGTS é, vamos dizer assim, administrada pelo Conselho Curador do FGTS com muita cautela. Por quê? Eu acho que o Urbano vai falar um pouco sobre isso, mas também dando um spoiler, viu, Urbano? O que aconteceu com a poupança não pode acontecer com o FGTS. O que aconteceu com a poupança? Houve contratações muito fortes aí no passado, ninguém olhou para o outro lado da captação da poupança, quando surgiram outras formas de investir o dinheiro, quando a população mais jovem, com um celular na mão, aplica em tesouro, aplica em fundos, né? Ela tem vamos dizer assim, uma ampla oportunidade de aplicar o recurso que ela tem e com rentabilidade, às vezes, maior do que a poupança. Então, ela pode se mover entre essas diversas oportunidades. O que aconteceu? Nós estávamos olhando só a contratação e esquecemos de olhar a receita. Hoje, a nossa preocupação no FGTS é essa. Então, o governo nos pressiona o Conselho Curador para ampliar o orçamento, para bater metas de contratação. Quero ter a maior contratação que já existiu no FGTS
Esse ano nós vamos chegar a mais de 600 unidades, 600 mil unidades em habitação, fora saneamento e infra. O ano que vem eles estão propondo 630 mil unidades, né? E esquece de olhar a receita. E esquece de olhar as despesas, né? Então, a nossa missão hoje, para ter permanência, né, do FGTS para os futuros anos, para que não aconteça com ele o que aconteceu na poupança, repetindo, né, nós temos que ter muito cuidado com isso. Quais são as duas principais receitas do FGTS? É o retorno do recurso emprestado. Ele retorna numa taxa de juros de mais ou menos 4,84 ao ano. E a rentabilidade do dinheiro que a gente aplica em letras do Tesouro, que é a nossa reserva técnica, para garantir o ano inteiro o saque dos trabalhadores, sabe? Então, essa reserva técnica, que é aplicada em letras do Tesouro, ela rende mais ou menos 9,98%. Essas duas rentabilidades devem equilibrar e dar uma rentabilidade ponderável ao FGTS que cubra a despesa do FGTS, que hoje a gente estima que esteja entre 5% e 6%. Quais são as principais despesas do FGTS hoje? É o pagamento da remuneração das contas, né? 600 bilhões, a IPCA, no mínimo IPCA, com uma taxa Selic aí hoje agora, 12,25. Né? A última decisão do STF, né? A partir da decisão do STF. Então, com a Selic hoje de 12,25, você imagina o que vai ser a conta que nós vamos ter que honrar a cada ano até 30 de agosto de cada ano. E a outra despesa do FGTS, que é muito importante, é a política de desconto. Então, é o valor que o FGTS aporta, né, para dar aquela auxílio, que é a entrada do comprador. E aí, se você me permite, Murilo, eu vou esclarecer mais um ponto que tem assim, sido insistentemente cobrado. Muita gente fala assim, e se eu não quiser o desconto? Porque ele é uma parcela pequena. Às vezes, para quem está no final perto da renda de 4.400, de 3.300 para cima, o desconto realmente complementa, é um valor pequeno. Só que a pessoa esquece de analisar que eu tenho desconto complemento, que é o que o comprador acessa, e eu tenho desconto equilíbrio, que é o que paga parte do spread do agente financeiro na prestação de cada mês. Então, se eu abrir mão do desconto, eu vou abrir mão dos 200, mas vou abrir mão também de 1,16 na taxa de juros, o que inviabilizaria o comprador a tomar o financiamento. Tá certo? Então, na sua primeira pergunta, eu estou te respondendo claramente que o Conselho hoje tem o cuidado, né, de olhar não só o que ele está liberando para os orçamentos anuais de contratação, mas também como está a receita e a despesa do fundo, para que a gente possa ter segurança nesses orçamentos, sem comprometer no futuro o orçamento do FGTS, para manter o atendimento à política pública. A segunda pergunta que você me fez é sobre se é vantagem ou não ao trabalhador fazer a opção do saque aniversário, já que o dinheiro é dele. E aí eu tenho uma interpretação muito particular. Se o dinheiro é dele, por que ele paga juros para tirar o dinheiro dele? Então, em vez de ele receber uma remuneração acima de IPCA no dinheiro que está lá guardado para ele, quando ele precisa efetivamente, no momento de necessidade, demissão sem justa causa, normalmente é uma demissão que você não espera. Acontece. Uma doença rara, acontece. Você precisar de ter uma moradia digna, poder comprar uma moradia, que é uma riqueza para a sua família, uma tranquilidade para a sua família, né? Você precisa desse dinheiro, né? Aí você larga esse dinheiro, esquece dessas obrigações que podem acontecer na sua vida e pega um recurso que é do trabalhador, quer dizer, está guardado em nome dele, não é dele, está guardado em nome dele,
né? Pega esse dinheiro lá e vai fazer uma viagem, ou vai comprar um equipamento, ou vai pagar um carro, ou qualquer coisa dessa, vai para o consumo, em suma, né? E isso eu acho que é uma falta de informação. E para me dar razão que é falta de informação, a Caixa fez uma pesquisa, e eu vou tomar a liberdade de ler um dos registros que a Caixa coletou aqui. Na ouvidoria da Caixa, um trabalhador disse literalmente o seguinte, abre aspas, sou casado, tenho 3 filhos, aderi ao saque aniversário e perdi meu emprego ano passado. Estou passando dificuldades financeiras. E o FGTS bloqueado pelo saque aniversário. E tenho o FGTS bloqueado pelo saque aniversário. Tenho quase 160 mil reais bloqueado e meus filhos pequenos e família passando fome. Estou pensando seriamente em suicídio. Por favor, salve minha vida. E o de muitas famílias que estão na mesma situação que eu. Me ajudem, por favor. Nem aluguel consigo pagar. Você vê a tristeza dessa situação. É uma situação limítrofe. É limite. Por quê? Porque esse senhor provavelmente tenha feito contrato de empréstimo com agentes financeiros e esse dinheiro, 160 mil que ele tem lá, está garantindo esses empréstimos. Né? A situação geral, Brasil, só para a gente ter um número maior, né? A situação geral do Brasil é a seguinte: de abril de 2020 até agosto de 2024, operação de saque aniversário, tanto que tira no mês do aniversário, como que fez antecipação, né? Tem essas duas modalidades. Depois nós podemos falar mais detalhadamente sobre isso, Murilo. Foram 179 bilhões e 300 milhões de reais. Desses, 71 bilhões foram sacados. E 108,3 bilhões estão ainda no FGTS, mas garantindo empréstimos que foram feitos, ou, quer dizer, sujeito a sacar todo mês. Tem trabalhador que já fez empréstimo até 2052. Olha, isso tem lógica. Qualquer dinheiro que entra na conta, ele faz um empréstimo e dá aquele dinheiro de garantia, sabe? Eu realmente, assim, na minha avaliação pessoal, né, eu sou mãe de família, né, eu acho que você tem uma reserva de recurso para uma situação especial e quando você sabe que essa reserva de recurso está sendo aplicado para o bem, está sendo aplicado para ajudar alguém a ter casa, né? E que essa reserva de recursos está sendo bem remunerada, você não está perdendo o poder de compra da moeda, por que eu vou sacar, ainda pagar juros do que eu estou sacando? E se você for olhar na realidade, num caso, por exemplo, de eu sacar 100 mil reais, eu dar de garantia 100 mil reais, né? O que eu vou até te mostrar, não sei se eu consigo te mostrar, mas se eu não conseguir, eu te falo. Então, o que o trabalhador vai ganhar? Ele vai ganhar menos de 50 mil. 63 mil vai para o banco. Se eu fiz uma garantia de 100 mil para mim pagar em 12 anos, quer dizer, eu antecipei 12 saques de aniversários. O banco vai ficar com 63 mil, que é para pagar os juros desse prazo todo. Por que eu faço isso? Me conta. O cliente fica com menos de 40% do valor e a diferença com o banco. E eu acho que às vezes o pior, Henriqueta, é que a gente vê alguns anúncios. Eu vi, não me contaram, né? Eu vi um da Azul, que era um pull-up que aparecia assim, e ele dizia: use seu FGTS para viajar. Quando, na verdade, aquilo engana o trabalhador, porque ele pensa que ele pode usar o FGTS para trabalhar, mas para viajar, mas quando, na verdade, ele está fazendo um empréstimo para viajar. O FGTS só é a garantia desse empréstimo, né? Então, o mercado acaba persuadindo ou dissuadindo as pessoas nesse sentido. E aí a pessoa fica sem aquela reserva para dar a entrada. Aí a gente vai poder trazer o Urbano para ele ver
que o mercado pensa disso, né? E a pessoa fica sem o dinheiro da entrada, porque ele não pode usar o fundo de garantia, e fica à mercê também, sem poder sacar, no caso de calamidade. Eu, por um acaso, aqui eu estou no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, e tu nos trouxe um dado que eu fiquei abismado durante um congresso. 2,2 bilhões deixaram de ser sacados. Imagina a pessoa que perdeu todos os móveis da casa dela. Não perdeu a casa, mas perdeu todos os móveis. Podia sacar 6 mil e poucos reais lá do dinheiro dela do FGTS. Não pôde sacar. Ficou trancado 2 bilhões no Rio Grande do Sul. 2,2 bilhões do recurso que deveria ter sido sacado não foi no Rio Grande do Sul. Imagina. Olha para você ver que absurdo, né? A outra coisa também, Murilo, antes da gente passar a palavra, muitas vezes, na propaganda do saque aniversário, fala assim, e você não vai comprometer sua renda, não tem que parcela mensal. Não sei se você já viu essa propaganda, mas existe. Não tem parcela mensal. Você vai tirar o seu dinheiro e não vai comprometer sua renda. É absurdo, né? Eu tenho certeza, por isso que eu vamos dizer assim, desafiei a vocês, correspondente bancário, que falam com as pessoas lá na ponta, para orientá-las, para instruí-las, para passar conhecimento, para que elas não continuem operando dessa forma, né? Perfeito. Vamos abordar mais esse assunto? Vamos abordar mais esse assunto? Até eu queria que comentassem, tem muito corretor imobiliário aqui, comentassem, é muito comum vocês pegarem o FGTS com um cadeadinho, né? Quem é corretor aqui, comenta, não é comum, a pessoa vai lá, eu tenho 30 mil de FGTS, você olha lá, pega o aplicativo, tem o cadeadinho. Aquele cadeadinho é uma desgrama, porque, na verdade, ele não tem aquele FGTS. Aquele FGTS já não é mais dele, não vai ser, né? E aí, podem comentar aqui, a galera, tem uma galera já comentando, Urbano, de ti, tá? A gente vai voltar no saque aniversário, como que a gente espera isso e como que talvez a gente entenda o que vai mudar. Eu sei que já existem projetos para fazer algumas trocas, a gente pode voltar nesse tema e como que a população pode também se conscientizar. Mas já que a Henriqueta falou de mercado, né, falou do orçamento plurianual, falou da saúde do fundo de garantia, que a gente vê ali que ano após ano a gente tem menos do ativo e na verdade, muito mais comprometido do que liberado no FGTS. Tu que está sempre próximo às incorporadoras e também do mercado, como que se enxerga um cenário de curto prazo, digamos, vamos lá, por ano que vem, e um de médio longo, porque a gente sabe que uma incorporadora, quando vai fazer um projeto, são 4 anos, mais ou menos, né, para desenvolver. Como que o mercado entende? Olhando para esse cenário, como que o mercado vê isso? Como que a gente cuida do fundo e como que está a visão das incorporadoras e do mercado para o programa nos próximos anos? Difícil, né? Mas vamos lá. Não, mas assim, é difícil, mas assim, eu acho que não tem como você segregar a questão do mercado disso que a Henriqueta mencionou, porque acho que está tudo dentro do mesmo sistema e o que acontece lá no Fundo de Garantia interfere diretamente na dinâmica desse mercado. A Henriqueta começou falando, em determinado momento, ela fez uma alusão a não podemos deixar acontecer com o Fundo de Garantia o que aconteceu com a poupança. E eu mencionei também, quando você me chamou para cumprimentar, dizendo, olha, há muitas informações que elas são previsíveis. Não é uma situação, por exemplo, quando você vai para habitação de mercado, nesse momento em que alguém fala, olha, o principal agente financeiro, Caixa, fez uma mudança importante para os imóveis que não são originados por ela e mexeu naquela coisa mais relevante, que é a cota de financiamento, que é muito mais, ou seja, o mercado é muito mais sensível à cota do que à taxa de juros, e esse negócio certamente, vamos dizer, muda muito a cara do mercado, a perspectiva do mercado para os próximos meses. E isso era previsível. Por que era previsível? Eu publico muito aqui no Instagram, mas no LinkedIn eu publico lá regularmente. Quem me segue lá,
pesquisar lá 3, 4 anos atrás e ia me ver dizendo, olha, a poupança está caminhando para isso, daqui a pouco vai acontecer isso, porque não tinha um cenário que, vamos dizer, que levasse uma mudança, vamos dizer, efetivamente daquilo que estava previsto em relação ao comportamento da poupança. E a carteira de crédito crescendo e a poupança andando de lado, caindo em termos reais e tal. Resumindo, aconteceu o que aconteceu, hoje todos os bancos estão super aplicados, ou seja, tem mais dinheiro desculpa, mais empréstimo do que dinheiro na poupança, e com detalhe, ela começou a buscar esses outros dinheiro aonde? No mercado, e a Selic, quando ela vai para 12, como foi hoje, 12,25, isso encarece do ponto de vista da operação de mercado, aí eu estou falando da poupança, não estou falando do Minha Casa Minha Vida, de maneira importante, porque muitos bancos têm lá, ele bota lá hoje, a carteira dele, digamos que é de 100, está lá 70 é poupança e 30 é dinheiro de mercado. Mesmo que a poupança permaneça em 6%, o que está lá, a taxa de juros daquele outro que ajudou a compor esse mix, ele sobe. A partir do momento que sobe, a perspectiva é que a taxa de juros suba, que as condições fiquem mais restritivas. Isso era previsível. E aí, voltando para o fundo de garantia, se você olhar esse comportamento, e a Henriqueta mencionou isso aí, como é que está a alocação do ativo do fundo de garantia, você vê que já tem um percentual muito expressivo da carteira, do ativo, em carteira de crédito, com essa rentabilidade que ela mencionou, próximo de 5%. E a partir do momento que você continua crescendo os financiamentos, porque o orçamento desse ano e do ano que vem são historicamente os maiores, você começa, vamos dizer, a pressionar mais essa carteira dentro desse ativo, ele começa a assumir mais espaço desse ativo. E você, ao fazer isso, você diminui aquela disponibilidade que poderia, e que vai para título público, por exemplo, para ajudar a dar um resultado mais positivo no fundo de garantia, para, inclusive, manter essa política de subsídio. Então, o saque aniversário é uma torneira que ajuda a sair isso, então você tem que estar atento. Mas olhando do ponto de vista da incorporadora, tem mais um detalhe, pegando esse lado desafiador, né? E de médio prazo, de curto para médio prazo, que é assim, quem está no mercado sabe que um dos principais dificultadores, seja quem está vendendo, quem está lá fazendo o financiamento, além do financiamento, é o recurso próprio. O recurso próprio ele é resolvido com subsídio, que a gente já falou aqui, que vem do fundo de garantia, e muitas vezes, mesmo o subsídio e a cota de financiamento que ele conseguiu, dada a renda que o comprador tem, não foi suficiente. Quando é um imóvel novo, a incorporadora faz um pró-soluto. Vai lá, ele vai pagar agora em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Hoje mesmo eu estava numa reunião agora, a incorporadora está fazendo pró-soluto de 84 meses. Significa 7 anos. Né? Então, num contexto desse, a questão do saque aniversário, ele piora a questão do pró-soluto. Qual é que ele vai comprar? Ele não tem nem o FGTS, que muitas vezes a composição para mitigar esse volume de pró-soluto, aquele recurso que o comprador não tem, além do subsídio, o FGTS é uma das alternativas mais relevantes. Como ele já antecipou, ele já está bloqueado, ele não pode usar para isso. Então, do ponto de vista do mercado, isso tem um potencial de ampliar o pró-soluto, o que é negativo do ponto de vista da dinâmica do mercado. Então, estou dizendo isso para que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Agora, se você me olhar assim, vamos olhar no curto prazo. Como é que vai ser o ano que vem para as incorporadoras? Vai ser ótimo, para quem atua no Minha Casa Minha Vida. O orçamento está dado, o subsídio já está lá, enfim. E, inclusive, no ano que vem, mesmo que o orçamento do Fundo de Garantia tenha sido reduzido em cerca de R$ 1 bilhão ali, comparado com o desse de 2024, ainda assim ele tem um potencial de crescer em torno de 10% aqui nas minhas projeções, por uma razão simples. Esse ano você vai fazer alguma coisa próximo de 24 bilhões de imóvel usado. Né? Mas a gente sabe que as condições para o imóvel usado, no Minha Casa Minha Vida, foram adequadamente alteradas, precisava de ser alterado, né? E para o ano que vem, o usado deve cair para alguma coisa em torno de 12 bilhões. Estava apontando quase 30 esse ano. Esse ano. Vai ser metade desse ano. O que significa? Esse orçamento de 12 bilhões que não vai ser utilizado com usado no ano que vem, dado que o orçamento é muito parecido, 24 e 25, ele pode ser usado para imóvel novo. E quando você faz essa conta, ele dá um percentual de crescimento potencial para imóvel novo na casa de 10%, um pouquinho acima, enfim. Isso é importante? Do ponto de vista da dinâmica do mercado, é importante. Então, quando você olha para 2025, fala, olha, quem está no Minha Casa Minha Vida vendendo imóvel, lançando imóvel, um empreendimento, e quem está vendendo esse imóvel novo, desse empreendimento, as condições tendem a ser melhores sobre esse aspecto.
que é o dificultador. Será que ele tem entrada lá do FGTS? Como é que fica o pró-soluto dessa incorporadora, né? E quando você começa a olhar para além de 2025, aí você começa a ter outras preocupações que a Henriqueta trouxe aqui para o mercado. Bom, por quê? Porque a partir do momento que você começa a crescer esse orçamento, e você disse na abertura que o orçamento para 25, 26, 27, 28 é o mesmo, para alocação no crédito imobiliário, habitação popular, é verdade que é, mas se você considerar que você tenha minimamente uma alteração de custo, INCC aí comportado, significa que em termos práticos você está reduzindo. Certamente alguém vai pressionar lá em 26, certamente alguém vai pressionar em 27 para subir. E eu tenho algumas opiniões, eu acho que você, mais do que aumentar esse orçamento, você tem que ver de que maneira que se aloca adequadamente esse orçamento. Essa é sempre a minha colocação. Olha, eu deveria aumentar o teto do Minha Casa Minha Vida? Eu acho que não. Não tem espaço para isso. Eu deveria alocar, criar mais alternativas para usar o fundo de garantia? Pô, definitivamente não. Não tem espaço para isso. Eu deveria começar a olhar como é que o saque aniversário, especialmente a antecipação, que eu acho que ela é pior ainda do que o saque aniversário, porque a antecipação o saque o cara tira desse ano, e o outro ainda fica lá para os próximos anos, travado ali, como, eventualmente, se ele não mudar a situação de saque aniversário para voltar para o normal, ter aquele pênalti que ele paga para voltar a sacar novamente. Mas a antecipação não, a antecipação, tem gente antecipando com anos pela frente, significa que aquele dinheiro, se eu estou lá sentado na cadeira do fundo de garantia, fazendo um raciocínio muito rápido aqui, e dissesse assim, olha, eu tenho uma antecipação aqui de 10 anos. Eu usaria esses 10 anos que já está bloqueado para o crédito imobiliário de 30 anos. Eu sei que a conta que é feita lá é diferente, mas eu ficaria com uma certa preocupação, porque eu estaria alocando em 30 anos um recurso que está aqui, mas não está, porque no ano que vem ele vai sair, no outro ano que vem ele vai sair, e daqui a 10 anos ele vai sair integralmente. Então, aquilo que está ali bloqueado, o saque aniversário, é uma disponibilidade relativa, ela não é uma disponibilidade total do ponto de vista da dinâmica do fundo de garantia. Então, assim, mas voltando, eu acho que 2025, especialmente, o mercado vai ser muito, muito interessante, vai crescer. E 2026, enfim, talvez também cresça, mas você tem que olhar no médio prazo, não dá para olhar só um exercício por aquilo que você falou. Quem está nesse mercado, se eu estou prospectando um empreendimento agora, eu falo isso sempre com as empresas onde eu participo de conselho. Aquilo que nós estamos prospectando hoje, nós não temos o direito, então, de ter um olhar, vamos dizer, uma visão de curto prazo de 1 ano. Para o setor de incorporação, a visão de curto prazo é 5 anos, é 4, 5 anos, porque aquilo que você está prospectando agora, até aprovar, desenvolver esse projeto, executar esse projeto, comercializar isso, é 4, 5 anos. Então, eu tenho que olhar hoje as condições, tentar enxergar as condições para 2028, para 2029. E alguém diz, olha, mas não dá. Se você olhar os números que tem, a perspectiva de saque aniversário, a quantas anda, o volume de desembolso que o fundo de garantia tem, qual é a rentabilidade de uma carteira e a disponibilidade que o fundo tem, você consegue fazer projeções e falar, puxa vida, a gente tem que fazer uma coisa agora, e não necessariamente em 2028, 2029. Mas, enfim, e quem está no mercado de médio e alto padrão, para não deixar de falar dele, porque a gente não pode esquecê-lo, porque, embora seja um público diferente, ou mercado com perfis um pouco diferentes, no limite eles acabam se misturando, porque uma boa parte, vamos dizer, dessa saída do fundo de garantia que nós temos hoje é porque houve uma pressão para usar o FGTS por uma série de coisas que, eventualmente, na minha opinião, não deveria ser utilizado. Eu não sou defensor do teto de 350 mil, por exemplo, para o Brasil inteiro. Quando você tem o Minha Casa Minha Vida com teto universal, ou seja, em todos os municípios do Brasil de 350 mil, na minha cabeça, eu estou inflacionando esse preço. Porque quando eu ia tomar esse financiamento com recursos do SBPE lá na cidade média do Brasil, eu tinha uma condição X. Quando eu vou tomar esse financiamento com recursos do FGTS, que agora o teto foi para 350, ele cabe dentro do Minha Casa Minha Vida, eu, em tese, poderia pagar um juro menor, mas não é isso que acontece. Como muitas vezes o vendedor analisa a capacidade de pagamento, ele vê que a capacidade de pagamento ficou maior, ele aumenta o preço do imóvel.
Porque a pessoa vai pagar a mesma prestação por um valor maior, isso não é justo. A maioria das pessoas, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes têm dificuldade para analisar se o saque aniversário é bom ou ruim, já foi mostrado aqui do ponto de vista de investimento ou de empréstimo, é péssimo. Do ponto de vista de gerir esse recurso, é péssimo. Então, se a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, na média, de administrar isso, essa questão do financiamento, da elevação do teto do Minha Casa Minha Vida para 350, que, vamos dizer, que inflacionou os preços dos imóveis abaixo de 350, isso é uma coisa natural que acabou acontecendo e que é indesejável. Então, a gente tem que olhar esse mercado de maneira ampla para evitar que haja uma espécie de canibalismo, porque se dependesse de muita gente, eleva o teto para 500 mil. Não pode, não pode. Não, realmente. E aí, se eleva esse teto, aí compromete mais o FGTS. Claro. Em contrapartida também, os mercados eles andam muito, muito juntos, né? Porque o que tu trouxe faz muito sentido. O teto, ele nunca foi igual antes dessa última alteração para todo o Brasil. Sempre houve faixas de limites. Até porque a gente sabe que numa cidade do interior o custo do imóvel é X, numa cidade de uma capital o custo é Y, né? Então faz sentido ter tetos diferentes. E foi realmente o que aconteceu. E é inegável que esse foi o motivo do imóvel usado nos primeiros 6 meses desse ano ter tido uma contratação 3 vezes maior do que a dos últimos anos, né? Se eu sou um corretor e estou no mercado de imóvel usado, o ano que vem vai ser mais desafiador. Tá? Por 2 razões objetivas. O Fundo de Garantia tem regras diferentes para imóvel usado no ano que vem. A cota de financiamento, na maioria do país, é menor do que era no passado. E o financiamento do SBPE, especialmente o maior agente financeiro, que é a Caixa, que tem um percentual muito expressivo, mesmo no SBPE, estava fazendo 50% desse mercado, as condições mudaram bastante. Então, quem está nesse mercado, o desafio é maior. Quem está no mercado de imóvel novo, o desafio é menor, ou seja, as possibilidades, as oportunidades são maiores, porque lá na Caixa, aquilo que ela origina continua nas mesmas regras, price 80, enfim, na mesma condição. E se é o Minha Casa Minha Vida imóvel novo, também as condições são as mesmas. Lógico que quando no usado, quando é faixa 1, quando é ali a entrada do Minha Casa Minha Vida, as condições permaneceram. Mas quando você vai para o faixa 3, aí as condições tinha que mudar. Só que eu ainda defendia e defendo, não sei o que a Henriqueta pensa, de que se eu pego faixa 2, 264 mil, e você tem uma escadinha que vai caindo em função do porte dos municípios. Em São Paulo é 264, mas, digamos, em Cruzeiro é menos do que isso. Por que o faixa 3 é 350 em São Paulo e em todos os outros municípios? Qual é o racional disso do ponto de vista de política pública que Minha Casa Minha Vida se propõe a ser? Só tem uma coisa para mim. Bom, dado que lá no SBP eu não estou conseguindo fazer, porque tem uma escassez de funding, eu vou fazer com o FGTS. Só que o FGTS, e a gente fala isso, a Henriqueta fala isso também, não pode ser a galinha dos ovos de ouro. A gente sabe onde é que essa história termina, então tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Legal. Não, perfeito. Não, esse debate, ele tem várias vertentes que a gente pode chegar. Eu quero pedir para o Renan falar um pouquinho, falando do lado de ANCA, né? E o posicionamento. Cara, como que tu enxerga, então, vamos lá, para o ano que vem, já que a gente falou do ano que vem, depois eu quero voltar para a Henriqueta, que eu tenho uma pergunta para a Henriqueta. E aí, para a gente rebater aqui. Mas, Renan, do lado, então, de ANCA, associação onde o Renan está sempre participando de reuniões, então, com Caixa, e como se posicionar. A gente está vendo aqui um cenário para o ano que vem, onde o usado, e eu falo muito isso, né? A gente, até eu vou querer trazer depois essa questão, que o usado reduziu porque a gente tem um orçamento limitado, né? A gente vê nas reuniões do Conselho Curador que no momento que houver, e aí canibalismo é a mesma ideia aqui, canibalismo entre o novo e o usado, enquanto a gente não tem orçamento para os dois, eu preciso definir entre um deles, né? Se houvesse orçamento para os dois, poderia se deixar os dois atuando com condições semelhantes, né? Renan, o que tu vê, então, aí como presidente da associação, para o ano que vem ou para os próximos anos, tanto na questão do imóvel novo como usado, e o que foi trazido aqui
do FGTS e esse olhar agora que o Urbano já puxou para o SBPE. Tem uma galera perguntando aqui para caramba. A gente pode falar também da Selic que mudou, a previsão para o ano que vem, os outros instrumentos que devem entrar no SBPE para poder ajudar. Mas o que tu vê hoje como correspondente aí para os próximos anos, depois dessas duas aulas? Bom, fica até difícil falar, né, depois dessas duas aulas aqui, mas vamos lá. Como correspondente, né, como representante dos correspondentes, eu acho que eu venho falando isso aqui, sabe, nas reuniões que a gente tem com as diretoras regionais, com os nossos associados, é hora de focar no imóvel novo. A gente sabe que não tem como, é meio difícil, igual o Urbano falou, segregar as coisas. Quando a gente fala de FGTS, não tem como não puxar para o SBPE. Então, assim, a gente vem alertando, a gente vem vendo que durante os últimos anos, tanto dos dois fundos, eles vêm caindo, a gente costuma falar aqui, desculpa a palavra, mas sangrando, né? O FGTS ele vem sangrando há um tempo. Então, a diretriz que a gente está passando, as orientações que a gente dá é foco no novo, foco no empreendimento, que é onde vai estar boa parte dos recursos, né? Que não foram afetados com essas mudanças. Então, assim, 2025 a gente já está orientando a galera, quem procura, para tirar a chave para o imóvel novo. A gente sabe também que provavelmente não seja o suficiente, né? O recurso para os imóveis, mas a gente sabe que por usado vai estar mais difícil ainda. Até semanas atrás, só colocando lá dentro aqui, eu recebi uma ligação de uma associação que foi criada de compradores de imóveis usados. Eu não vou lembrar agora o nome, eles criaram uma associação para tentar defender a compra do imóvel usado. Então, eles chamaram a gente para participar, só que não é uma das diretrizes da ANAC aqui, a gente acabei não concordando, tá? Mas, assim, esperar 2025 é um mercado com bons olhos para empreendimento, para novo. Aí a gente entra em outra esfera, que é questão de remuneração, que acho que não cabe tocar aqui agora, né, para o correspondente, mas é focar no imóvel novo, o imóvel usado tocar, e assim, o que a gente espera do mercado, tá, dos fundos, é que, assim, que criem outras soluções. A gente não fique só dependente do FGTS, só dependente do fundo de SBPE. E criem outras soluções, que sejam, às vezes, soluções... A gente fez uma pesquisa interna aqui, soluções que fossem mais caras, mas que existissem a solução. Né? É melhor ter uma opção do que não ter uma opção por falta de fundo. Então, eu acho que 2024 foi um ano de muita escola nesse sentido de criação de novos fundos, de novas alternativas. E eu creio que 2025 será um ano bem bacana, falando a médio e longo prazo, na verdade, né? Eu acho que até 2026, 2027 a gente vai ter aí muitas mudanças no mercado. Bacana, bacana. Eu acho que o Urbano travou, impressão minha. O Urbano travou, se ele cair, depois eu tento trazer ele de novo. Legal, é importante a gente ter essa visão que realmente não adianta a gente querer nadar contra a maré. A maré está mostrando, né, que o imóvel usado vai estar mais difícil. Então, aqui, como a gente tem muita gente que trabalha na ponta, é importante a gente já conscientizar que não tem orçamento suficiente para o faixa 3 voltar a 80% nas regiões. Né? Não tem, a gente sabe, o orçamento é esse. Se voltasse a 80%, a gente não entregava o ano, que foi o que aconteceria nesse ano, e até foi tardia a mudança e acabou onerando dezembro agora, né, que a gente teve que fazer todo esse remanejamento para suprir a falta de tomada de decisão antes. Porém, é uma discussão interessante, porque tem lugares que não tem imóvel novo, né? Então, esse é um ponto interessante a ser discutido, não é o nosso objetivo aqui, mas eu queria devolver para a Henriqueta com o seguinte... a gente entendeu, então, Henriqueta, que o saque aniversário, ele sangra o FGTS, que o orçamento... o Urbano caiu, eu vou tentar trazer ele de novo. Que o orçamento, ele está sendo cuidado, e essa palavra, né, com muito cuidado mesmo, mas eu vi algumas projeções tua que a gente perde orçamento ano a ano, o orçamento liberado. E eu vi mais ou menos das projeções, se eu estiver errado, pelo que eu lembro de cabeça, é mais ou menos uns 20 bilhões, 25 bilhões por ano. É mais ou menos isso, né? Que a gente vem reduzindo ano a ano o orçamento disponível, né? Para aplicação. Fazendo uma conta rápida, se a gente tem 150 bi disponível, 25 por ano, 7 anos a gente zeraria. Qual preocupação para esse ponto? O que a gente faz, né? O saque aniversário, a gente... ele contribui para isso, a gente estancar isso resolve o problema.
Tu poderia trazer esse cenário para nós? Claro. Vamos lá. Primeiro, deixa eu colocar algumas coisas que eu acho que ficaram aí das falas do Urbano e do Renan. O imóvel novo, perante os objetivos do FGTS, ele tem duas variáveis muito importantes. A primeira é que ele gera emprego na veia. O novo, para ele ser construído, contratou pedreiro, pintor, armador, etc. e tal, engenheiro, mestre de obra. Ele gera emprego na veia. E o fundo é fundo do trabalhador. Objetivo, geração de emprego formal, que é o emprego protegido. Segundo ponto, este emprego formal e protegido retroalimenta o fundo. Então, quando você tem um emprego desse, você tem que depositar o FGTS do seu trabalhador. E isso entra numa das receitas importantes do fundo, que é a arrecadação. Então, o imóvel novo ele é importante para o FGTS porque gera emprego e retroalimenta o fundo. Então, dá sustentabilidade ao fundo. Se eu tenho dinheiro que eu não posso atender a toda demanda, eu tenho que escolher. E a razão da escolha do novo são essas. Tá? Então, Ele é nós precisamos preferível, entender né? isso. Hã? Ele é preferível ao usado em função do retroalimentação do próprio programa. E da geração de emprego. Tem uma discussão. Claro. Não, quando eu compro um imóvel, quando eu vendo um imóvel usado, é porque eu vou comprar um novo. Ninguém comprova isso. Pode ser, pode não ser. E se eu vou comprar um novo, a geração de emprego está no novo que eu comprei, não está no velho que eu vendi. O mercado secundário é importante para a economia como um todo. E para os negócios imobiliários, o mercado secundário é importante. Mas para o FGTS, o que importa é gerar emprego e retroalimentar o fundo, para que ele tenha perenidade. Se eu começo a ter mais saque do que depósito, eu vou ter mais um problema de insolvência do fundo. Vai ser mais uma de insolvência do fundo, entendeu? Então, isso é um dado que eu queria responder aí, até o Renan, que você também, né, preocupado com o imóvel usado. Claro, claro. Segunda resposta. Em 2025, o Conselho, ao aprovar o orçamento que aprovou no plurianual, ele inovou em um aspecto. Competirá ao Conselho, e não ao Ministério das Cidades, acompanhar a execução do orçamento e determinar medidas corretivas. Porque o que nós vimos de 2023 e em 2024 foram essas suplementações de última hora, né? Assim, de impacto, tempestivas, né? Demonstrando que o acompanhamento da execução orçamentária, se feito, não gerou a medida corretiva que deveria ter gerado. Né? Então, o Conselho assumiu para si fazer este acompanhamento. E vai fazer quando? Em junho. Essa era uma pergunta que eu tinha para ti, Henriqueta. Não é em novembro, não. É em junho. Entendeu? Quando for junho, nós vamos ver como é que está correndo a execução orçamentária. E daí para frente, nós vamos dar o regramento. Pode até ser estabelecer uma cota de recursos por mês. Pode até ser isso. Então, forma que se garanta a execução do orçamento até o final do mês sem susto. Henriqueta, assim, nessa linha, eu estava ouvindo, eu tinha caído, mas eu estava ouvindo vocês, vocês não estavam me vendo. Essa questão do usado, a gente tem que ter um outro cuidado para fazer essa análise. O usado não saiu de cena, pelo contrário, se você pegar até poucos anos anteriores, o usado representava alguma coisa em torno de 5% do orçamento total. Mesmo nesse orçamento do ano que vem, ele é o dobro disso. Ele está prevendo o dobro disso, quer dizer, cerca de 10% para o próximo ano. Então, ele teve um crescimento. E se você olhar o orçamento total, ele também cresceu até menos do que o dobro. Você tinha 60 e alguma coisa, está indo para 120 e alguma coisa. Foi um pouquinho. Então, em termo relativo,
crescimento, o orçamento usado aumentou, inclusive, mais do que o novo, mesmo nessa condição restritiva. Então, aqui não dá para ele também ir mais, porque, na prática, se você for olhar uma correlação, especialmente da sustentabilidade do fundo, uma obra que vai gerar um empreendimento novo, se foi feito regular, e o fundo de garantia exige uma regularidade, especialmente nos empreendimentos, ele é gerador de depósito para o fundo de garantia num potencial muito maior do que você tem a cadeia produtiva que se relaciona com o imóvel usado. A gente sabe que o imóvel usado tem uma importância, não dizer na cadeia, porque vende aqui para comprar acolá, embora não tenha uma estatística muito precisa do que qual é essa correção, mas assim, não dá para dizer, olha, acabou usado. Não, 12 bilhões de reais provavelmente vai acontecer no ano que vem, isso é mais do que eram os 5 bilhões que se fazia há 3, 4 anos atrás. Pois é, Urbano, a gente estava falando exatamente isso, que já que não tem recurso para atender 100% da demanda, você tem que priorizar. Na hora que você prioriza os objetivos do FGTS. Geração de emprego e retroalimentação do fundo. Não tem outro, né? Então, e você bem lembra mesmo que nós ainda temos um orçamento maior para usar do que já tivemos no passado. Então, eu queria trazer uma reflexão então aqui, Henriqueta. Vamos lá. Agora eu queria te responder ainda por cima. Você fala assim, tem cidade que não vai com o novo. Eu vou te mandar a estatística que eu fiz. Não é bem verdade o que você está falando, não. Não é. Eu vou te mandar. Mande que é importante para a gente, é muito importante. Eu vou trazer uma reflexão. A gente teve de retiradas de saque aniversário em torno de 150 bilhões. É isso? 179. Então, 71 já saiu. Tá. Então, tem uma previsão de saída maior. Então, é bem verdade que, por exemplo, se não houvesse o saque aniversário, talvez hoje não fosse necessário a redução do usado para 50% no Sul, no faixa 3, por exemplo, porque a gente teria mais orçamento para aplicar? Pode ser uma verdade isso? Muito etéreo, essa verdade. Se tiver mais novo que usado lá, vai mais novo. Perfeito. A prioridade será sempre do novo. Né? Se a demanda de novo for maior, nós vamos sempre acolher o novo. Eu acho que a discussão aqui ela tem duas dimensões. Uma dimensão de sustentabilidade, que é olhar o fundo no médio prazo, que eu acho que é o que a Henriqueta está trazendo, e é muito importante. Longo, né? Exato. A partir do médio, né? A partir do médio prazo, exatamente. Que é o que você está fazendo, e eu acho que é fundamental que se faça, né? Porque, como eu falei, esse é um mercado que o curto prazo é 5, 6 anos, então você não tem direito de olhar só na manhã, mas olhando para o ano que vem, para alguém falar, poxa, eu participei de uma live lá com a moçada, saí de lá, pô, acabou o mundo, o ano que vem vai ser ótimo. A questão é como é que você continue fazendo com que os próximos também continuem sendo ótimos. Acho que esse é o ponto. Tá. Agora, outra pergunta sua, Murilo, sobre se a gente consegue alguma medida para conter o saque aniversário. Aí eu tenho o dever da verdade, né? Eu tenho que dizer que nós, do setor da construção civil, preocupados que somos com o Fundo de Garantia, porque é uma fonte de receita importante, né, para o setor, desde quando foi proposta a medida provisória criando o saque aniversário, nós nos posicionamos contra. Quando ela veio para a regulamentação, nós nos posicionamos contra. Quando entrou este governo e que o ministro do Trabalho disse de entrada, de chegada, que ele extinguiu o saque aniversário, nós nos aliamos a ele para apoiá-lo. Houve uma dificuldade muito grande de negociação interna do governo, porque é lógico, nós todos sabemos, né, que esses 70 bilhões colocados, aí 72 bilhões colocados no mercado para consumo ajudou a economia, ajudou o PIB a crescer, né? Então, havia uma resistência grande da Fazenda, da Casa Civil, de extinguir o saque aniversário. E vamos dizer assim, esse não consenso de governo tem retardado a colocação de um projeto de lei ou de uma medida provisória no Congresso para mudar a lei que autorizou o saque aniversário. No entretanto, a própria
lei que autorizou o saque aniversário deixou como competência ao Conselho Curador falar sobre taxa de juros, sobre percentual do saldo que pode ser comprometido com garantia de empréstimo, sobre quantas vezes a pessoa pode acionar o saque aniversário. Né? E nós temos insistido com o governo de tomar essas medidas internamente no Conselho. Não extingue o saque aniversário, mas dá uma desidratada nele. O que é importante para a gente reservar recurso para sustentar os orçamentos futuros. Porque, como bem lembrou o Urbano, com essas metas, com esses orçamentos muito, vamos dizer assim, grandes, né? Com metas de contratação muito elevadas, nós estamos julgando do nosso ativo, que tem um teto, é o valor dele, nós estamos jogando muito dinheiro para crédito imobiliário e ficando com pouco dinheiro para aplicação financeira e para garantia de saque. Um pico aí de Selic, de PCA aí fora da... Vamos dizer, um ponto fora da curva, como aconteceu em 2015, é 100 bilhões de rombo dentro do FGTS para garantir a remuneração da conta do trabalhador. E aí sim, esse aí, depois da decisão do STF, é prioridade. Não tem o que discutir, tem que fazer. E aí, o que vai sair prejudicado? Os orçamentos de contratação. Aí, se você tiver que sair do orçamento de contratação de 154 bilhões para um orçamento de 100, de 70, o que vai ser dos nossos setores? Como é que vocês vão explicar para 9 mil correspondentes bancários? Como é que eu e o Urbano vamos explicar para as nossas consultoras? E se vier isso de repente, sem ser programado, né? Se a gente descuidar agora e acontecer amanhã, o pessoal já deve ter comprado terreno, já deve ter começado o projeto, já deve ter investido dinheiro. Quebradeira. Eu acho que a Henriqueta está colocando um negócio que é muito importante, assim, porque assim, o que eu acho importante também, nós estamos aqui com um monte de gente nos vendo uma hora dessa, quer dizer, eu acho bem legal para você poder, vamos dizer, provocar, instigar as pessoas a fazer algum tipo de análise. Por exemplo, é importante olhar para o balanço do FGTS, porque ele traz uma série de pistas, vamos dizer, para quem atua nesse negócio. A Henriqueta está trazendo aqui agora, por exemplo, a questão do ativo, resgatando a questão do ativo. Quando eu pego o ativo lá, assim, ele tem lá, digamos, 750 bilhões para arredondar o tamanho do ativo. Se eu tiver 600 bilhões, não são precisos não, só para dar uma ordem de grandeza. 600 bilhões de crédito, vamos dizer, imobiliário e infraestrutura, enfim, aquela carteira que tem uma rentabilidade em torno de 5% que ela mencionou. E 150, que é uma disponibilidade que eu fico rodando ali em título público a 12,25, esse mix dessa rentabilidade, dessa carteira de 5 com essa outra disponibilidade de 10, ela vai me dar uma rentabilidade média, digamos, de 8. Esse 8 é fundamental para fazer reservas para a política de subsídio, mas agora, em tempos de STF, você precisa ter uma reserva técnica maior do que você tinha lá atrás. Porque o que a Henriqueta trouxe aí é o seguinte, o IPCA está encostando em 5. Né? Se eu tenho uma rentabilidade de 5, pô, tranquilo, eu estou rodando ali, a carteira me paga a rentabilidade. No grosso modo, a hora que se eu tivesse com a faca no pescoço, eu tenho que cumprir o que o STF mandou, pô, o IPCA ficou 5, 5 meio que o dia a dia do FGTS é suficiente para pagar. Mas se nós tivemos 2 vezes, por razões diversas, nos últimos 9 anos, eu estou falando de 2015, acho que 2020 ou 2021, em que a inflação, que o IPCA subiu de 10. Pô, 10, pensa aqui, então, eu vou precisar de 5 a mais do que a rentabilidade média do fundo. Esses 5 a mais, a Henriqueta trouxe aqui o saldo dos cotistas cerca de 600 bilhões. Então eu preciso de 30 bilhões adicionais que não veio da rentabilidade. Onde é que eu tiro isso? Eu tenho que tirar a disponibilidade do fundo. Se eu estou sentado na cadeira do fundo, com essa responsabilidade de PCA, eu vou deduzir
deduzir dessa disponibilidade do fundo um certo volume para fazer frente a essa incerteza que pode não acontecer, mas pode acontecer. Então, esse negócio, eu quero que aumente, eu quero que aumente isso, o que eu acho que preciso? Eu preciso de um mercado sustentável. Quem atua nesse mercado, seja uma incorporadora, uma corretora imobiliária, eu preciso de previsibilidade, eu preciso que as coisas aconteçam de uma certa naturalidade. E para ter isso, é fundamental que olhe para o orçamento e peça as coisas certas. E eu vejo gente pedindo coisas que não devia pedir, porque é ruim para a própria pessoa, porque aquele negócio você faz amanhã, mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas, na 4ª semana não tem mais, aí você vai fazer o quê? Então, a gente precisa entender melhor, e a Henriqueta é uma expert nisso, assim, eu sou muito mais recente no envolvimento com o Fundo de Garantia do que ela, aprendi muita coisa com ela e continuo aprendendo, de vez em quando eu vou lá no WhatsApp dela, hoje mesmo, mais cedo, eu perguntei para ela no WhatsApp, como é que é isso mesmo? Ela me mandou para eu firmar aqui umas convicções, então é fundamental que a gente explore quem conhece disso, para que a gente possa, quem está no mercado, ter previsibilidade, seja uma incorporadora, seja uma imobiliária, seja um corretor, seja um correspondente bancário, porque todo mundo está nesse barco. O que nos interessa? Sustentabilidade. O que eu tenho falado em relação ao Fundo de Garantia é basicamente isso. Não é defender outras coisas. Como eu disse, se vocês pegarem lá o que eu publico lá na minha rede social, é invariavelmente tentando dar elementos para que as pessoas possam ter opiniões baseadas em dados, porque o que eu mais tenho ouvido é gente dar opinião. Opinião, porque muito assim, é o que ele quer. Não é minha opinião, eu gosto disso. A minha opinião nesse negócio tem que ser, a minha opinião é essa, por isso, por esse dado, por esse fato. Porque senão você fica, sabe, muito gasoso e eventualmente comprometendo, às vezes, o próprio mercado no qual você atua. Concordo totalmente. Urbano, você está certíssimo, mas primeiro eu quero dizer que eu aprendo muito com você, tiro muita dúvida. E segundo, a missão do Conselho Curador do FGTS, ao longo desses anos todos, tem sido a de tentar harmonizar todos esses interesses envolvidos no FGTS, né? Que hoje você olha assim, você fala assim, aonde tem dinheiro que está fora do controle fiscal? FGTS. Então, é para lá que eu vou. Eu até devia, né, Henriqueta? Eu até devia. Esses dias eu fiz um post lá no LinkedIn falando assim, olha, se você está preocupado com esses cortes orçamentários que o governo está mandando para o Congresso, como é que vai reduzir despesas, isso impactar o dia a dia do Minha Casa e Minha Vida, sai dessa que não vai ter isso. Eu devia ter deixado o cara preocupado com isso, assim, vai ter problema aqui para não ficar, né, para ficar menos seguro. Porque na realidade é como a Henriqueta está dizendo, o FGTS está fora desse mundo de conta pública, porque ele é um fundo privado. Ele tem uma gestão é um fundo privado. Então, corte orçamentário não pega. Então, o orçamento do ano que vem não vai ter corte. Aquilo foi definido. Gestão pública, não. Tem a gestão do Conselho Curador. Pode até ser que ela tenha... Foi ato falho. Este conselho tem uma distorção, porque são 6 de governo, 3 trabalhadores e 3 empresários, né? Hoje, uma distorção forçada, porque os trabalhadores têm um vínculo muito forte com o governo, né? E então, assim, mas é um espaço de discussão aberta e que, efetivamente, ao longo de todos esses anos, passando por todos as matizes de governo, está garantindo um ativo de 750, como que é o Urbano, arredondando um pouco mais para cima, né? Com esse ativo, né, com um patrimônio líquido que está beirando 170 e com um depósito da ordem de 600 milhões, coisa que alguns bancos não têm. Então, ele tem um balanço robusto. Agora, os desafios são muito grandes, como nós estamos colocando aqui. E quanto mais gente tiver consciência, como diz o Urbano, em vez de só palpitar, saber o que está falando, né? É o que eu falo com vocês, todos pelo FGTS, porque ele é bom para o trabalhador, né? Ele é uma poupança compulsória para o trabalhador, está bem regulado,
bem, vamos dizer assim, aplicado, né? É bom para o Brasil, porque o FGTS põe aí em torno de 100 bilhões anos em saque, mais uns quase 100 bilhões em desembolso de obras em andamento, isso todo ano. Aplica os 170 bilhões na rolagem da dívida pública do país. Então, ele é bom para o país, é bom para o trabalhador, Deixa eu te fazer uma... melhora a condição das cidades, porque Deixa ao eu... formalizar a habitação, fazer saneamento, fazer infraestrutura, ele está melhorando o bem-estar do cidadão. É isso aí. Riqueta, qual que é o saldo? Vou te fazer uma pergunta aqui de surpresa, mas acho que talvez você tenha. Se não tiver, não tem problema. Qual que é o saldo médio da conta do FGTS hoje? Eu não tenho de memória. Dos trabalhadores? Uns 4 mil reais? Não, é mais do que isso. Vou te falar agora, quer ver? Por que eu estou querendo dizer? Eu duvido. Eu tenho Eu das duvido. contas ativas e das contas inativas. Uhum. São dois valores diferentes. É porque eu estou É querendo 7 dizer... mil e pouco. eu queria Vou te falar um dizer assim, certinho. se alguém tiver 7 mil reais hoje no mercado para investir, mesmo que seja na poupança, né, que é o mais simples, nos outros talvez você tenha um percentual de risco. Eu estou pegando a poupança porque ela tem ali uma possibilidade de quase renda fixa, né, de 6% ao ano, e não tem imposto mesmo. E hoje, o FGTS que está atuando, ele também é um investimento que está superando a poupança, essa inclusive historicamente foi colocada isso, e que também não tem imposto de renda. Então, quando você olha o ponto de vista de investimento do trabalhador, é um absurdo a pessoa antecipar. Ele antecipa por quê? Porque ele precisa, né? Ele tem uma necessidade. Agora, é essa a melhor alternativa para ele? Não é, porque talvez ele devesse fazer de outro jeito, arranjar outra solução. Não necessariamente isso aqui, que é um investimento para aquelas questões, para aqueles momentos críticos que a gente já falou aqui. Então, assim, cara, é, eu acho assim, nada. E aí, a Henriqueta comentou aqui, e eu também já falei isso, acho que ela pensa igual, porque ela já, aliás, ela até já agiu nesse sentido. Eu penso, ela já agiu nesse sentido, porque eu sei que assim, cara, o Conselho Curador tem prerrogativas que, no limite, tem medo de coisas no Congresso, não porque o Congresso seja competente ou incompetente, querem entrar nesse mérito. Ele é diverso. As pessoas pensam que funciona e tem que gostar dele. Então, se você entra lá com uma proposta de alteração do saque aniversário, você pode entrar com um porco imaginando uma salsicha bonitinha lá do outro lado e sai um javali. Porque é complexa, é assim mesmo, tem muitos interesses, e o Congresso representa esses interesses múltiplos da sociedade, está correto. Então, talvez, em um determinado momento, talvez fosse até mais adequado disciplinar isso, desincentivar isso, porque você fala, olha, por que eu posso antecipar 10 anos? Por que não pode ser 2? Ou por que a taxa de juros não pode ser essa? Por que eu não posso antecipar só 10%? De que maneira? Eu acho que tem elementos que talvez a gente não precisasse esperar a corda esticar tanto para tomar as medidas, porque vai acontecer, vai chegar um determinado momento que alguém vai fazer. Meu receio é que esse momento pode ser muito na frente, sabe, do que deveria. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Isso, de encontro Agora, que o Urbano deixa eu falou. dar a resposta exata aqui para o Do saldo? Saldo médio das contas, 6.500. 6.500 por trabalhador. Muito... Os trabalhadores com contas inativas, o saldo médio é de 4.500. E os da conta ativa, o saldo médio é 10 mil. Por quê? Porque 80% das contas estão abaixo de 10 mil reais de saldo. Mas os outros 20%, arredondando aí, tem saldos bem elevados. Tem saldo de mais de 1 milhão, gente. Nossa. Eu queria... É o seguinte, a gente passou até um pouco do horário esperado. Eu queria só fazer uma pergunta para a Henriqueta, uma pergunta para o Urbano. Eu vou trazer... O pessoal perguntou muito de SPPE, eu quero trazer só uma visão rapidinha e quero deixar também um espaço para o Renan, se você quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer também alguma coisa, antes da gente finalizar, até para a gente não se estender muito. Não era o objetivo, mas o papo estava muito bom. A pergunta, primeiro para a Henriqueta, que tu trouxe o seguinte, que o Conselho, a medida provisória lá no início e depois o decreto, ele dá prerrogativa para o Conselho, então
fazer medidas, que foi o que o Urbano falou, de contenção, né? Então, esse pode ser um caminho, e pelo que eu entendi, pode ser um caminho a ser seguido. Mas, por enquanto, o Conselho ainda está aguardando uma decisão entre Conselho e Governo para ver se passa, porque tem um projeto já de mudar o empréstimo. Só para a gente finalizar o papo do saque de aniversário. A gente já mostrou que para o trabalhador é muito ruim. Agora, para o mercado, que espera saber assim, tá, vai acabar? Não vai? A solução está indo por qual caminho? O Conselho vai fazer isso daqui a pouco de beleza, então tu só pode sacar os próximos 3 anos. Pô, tu vai lá e enxuga aquele valor total, né? E essa é a prerrogativa, então, que pelo que eu entendi, o Conselho tem hoje. Qual que vai o caminho que você acredita que possa ser a solução? Difícil, né? Mas vamos lá. Essa é a mais difícil que você fez. Por quê? Assim, o Conselho, eu falei com vocês, o Conselho é tripartite, 6 governos, 3 trabalhadores que têm uma vinculação forte com o governo. Pra você ter uma ideia, a gente cansou de esperar. Nós, segmento empresarial, cansamos de esperar. Forçamos o governo, fizemos reunião, não conseguia sair, soltamos um manifesto público da CEBIC, Secov, Brainc, né? Nós já fazemos diversas entrevistas, falamos claramente isso, tá? E pusemos um voto no Conselho, um voto restringindo, usando toda a competência que a lei, não é decreto não, é lei, 3.932, de 19 de dezembro de 2023. 2019. A lei nos permitiu e nós usamos isso no voto, só que como o governo é maioria no Conselho, ele não põe para deliberar o voto. Então, quando a gente tem a oportunidade de vir a público e falar, nós colocamos com muita clareza. Como bem disse o Urbano, entrar no Congresso, você não sabe que bicho que sai, você sabe o que entra, o que sai você não sabe. Né? Então, esse seria o caminho mais curto. Um caminho, talvez, que desidrate bastante o saque aniversário, dê uma equilibrada até que se consiga vencer, em definitivo, o saque aniversário. Mas nós pararíamos de ter sangria que nós temos. Estou falando com vocês. Da disponibilidade nossa, que é o recurso que está guardado para emergências, né? Que dá a rentabilidade, que dá o equilíbrio do fundo, nós temos praticamente 170 bilhões. 108 já estão gravados. Então, é uma situação, isso em agosto, hoje já deve ser diferente. É uma situação muito preocupante. Perfeito. Perfeito. Então, só tem uma mensagem a mais, né, Murilo? Todos pelo FGTS. todos pelo FGTS. Muito boa, muito boa. Perfeito. Acho que o pessoal entendeu, né? Por quê? Porque aqui, como a gente tem o pessoal que está na ponta, mostrar para o trabalhador que é ruim para ele fazer essa antecipação, principalmente, né? O dos próximos anos. Então, conscientizar é um caminho também que nos dá força. E, claro, conscientizar também todo o mercado para esse caminho, né? Secov, a Brainc, eu estava conversando com o pessoal do Secovs agora há pouco também sobre o tema, convidei eles para vir. Provavelmente tem bastante gente participando aqui hoje. E aí, só para a gente finalizar essas últimas, o que eu vou passar para o Renan e para o Urbano, e porque o Urbano, eu sei que ele é mestre nisso, e as pessoas estão com muita ansiedade a respeito também do SBPE, e eu vi uma palestra do Urbano lá no ANCA sobre isso, e a gente sabia que entrariam outros instrumentos. Vamos só puxar, pode ser uma resposta rápida, tá, Urbano? Não precisa, para a gente finalizar, mas a gente entende que o SBPE chegou num limite, que nós víamos lá atrás que chegaria nesse limite, ele de fato chegou. De fato, a Caixa apresentou problemas antes, porque ela tem um orçamento muito maior que os outros bancos, ela tem um share maior, então é óbvio que primeiro chegaria ali, né? Mas se estuda várias medidas, e dentre essas medidas entrou já essa linha do CDI, entrou recentemente, que é uma linha que pode, primeiro, proteger aquele cara que pegava 2, 3, 4, 5 milhões, ele já não pega mais, ele tem que ir para uma linha CDI no mercado de capitais, aí o dinheiro já não é aquele dinheiro do SBPE barato, digamos assim, mix poupança, LCI, renda fixa e tudo mais.
A gente sabe que tem outras coisas entrando aí. Teve estudos de. Daí eu vou começar a devagar. Teve estudos de previdência privada, fundos internacionais. Tem vários estudos no caminho, né? Fazer aí a própria um mercado secundário. O que tu enxerga que pode entrar, que está em vias de fato, que a gente pode esperar para um SBPE de todas as instituições para o próximo período, assim? Porque essa é uma preocupação bem grave, né? Tanto para o novo quanto para o usado. Essa aí eu acho que a gente fecha com chave de ouro aí. Vamos lá, assim, cara, na realidade, eu acho que o SBPE, a primeira situação a mais relevante, a mais importante dessa sua posição, desse seu questionamento, é essa. Se entendeu agora que tem um problema. Eu acho que a primeira condição para se resolver um problema é reconhecer que ele existe. De um ano para cá, todo mundo está falando sobre funding, olha aqui, e olha, vai ter problema. Eu acho que essa é uma condição boa, porque a partir do momento que você reconhece o problema, você começa a discutir sobre isso e começa a aparecer soluções. Você já tem uma prática, a Caixa acabou de lançar, né, uma operação agora para pessoas de alta renda, imóvel acima de 1,5 milhão, né, mas o prazo é 30 anos, como no outro financiamento. Então, essa é uma situação que, aparentemente, é uma das soluções, porque eu costumo dizer, não vai ter uma bala de prata. Olha, tinha a poupança, agora não tem mais a poupança, tem isso. Não. A poupança continuará tendo a sua relevância ao longo de muito tempo ainda, seja no mix ou voltado para um determinado público, e vai surgir novas. Essa que a Caixa lançou, que ela inicialmente colocou ali para pessoas de mais alta renda, o valor do imóvel acima de 1,5 milhão, daqui a pouco, se a gente tivesse uma Selic razoavelmente comportada, né, ela poderia descer para imóveis de menor valor, né? Mas, acima de tudo, ela traz uma coisa que eu também comentei sobre isso recentemente. Assim, esse dinheiro que está se utilizando nessa operação é um dinheiro de mercado, não é um dinheiro de poupança. Bom, se eu tenho um agente financeiro do tamanho da Caixa, fazendo uma operação com essa característica, um dinheiro de mercado, 30 anos, um CDI mais alguma coisa, e esse negócio funciona, mesmo que seja de maneira restrita para um público ainda menor, por que esse laboratório que a Caixa estaria fazendo, como eu disse, não é um laboratório, mas pode ter esse quê de laboratório, não seria também algo que alguém de fora da Caixa, ou alguém que não é nenhum dos grandes, os outros 4 grandes que atuam nesse mercado, dentro do SFH, foi, puxa vida, se tem alguém que fez, deu certo, mesmo que seja nesse público mais restrito, o dinheiro não é de poupança, é um dinheiro que está livre no mercado. Qualquer um poderia, alguém que não é, vamos dizer, um novo entrante, poderia entrar nesse negócio, eu vou fazer também. Então, eu torço muito para dar certo, porque ele abre uma frente nova. Vai dar certo? Eu não sei, porque nós temos um problema. Ele é restrito para poucas pessoas que têm essa capacidade, e a gente precisa, porque você não tem problema de dinheiro no Brasil, você tem um problema de custo do dinheiro, né? E o custo do dinheiro subiu 1 ponto percentual. Então, esse é um problema importante quando a gente olha para frente. Então, assim, eu acho, portanto, essa já aconteceu, já está no mercado, eu imagino que vai vir outras, né? O pessoal vai continuar batalhando, seja das previdências, dos fundos de previdência, mas tem que arranjar, não é só falar, você vai fazer. Para ele poder fazer, você tem que mexer com alguma coisa similar àquilo que estava na medida provisória, vintéia, que caducou e agora está no projeto de lei, vê que aquele negócio roda, você tem a pedido para ou seja, no curto prazo, a gente tem mudanças muito expressivas, que chamamos de curto prazo, assim, não no curto prazo do setor, no curto prazo mesmo tradicional, ano que vem. Acho que ano que vem, esse mercado, se ele andar de lado, né, eu acho que será ótimo, terá sido um bom resultado de SBPE, eu acho que o pessoal vai trabalhar para fazer ele andar de lado, né, e acompanhar, para e passo, assim, quais são as outras possibilidades. Vai liberar o compulsório, é paliativo, mas se liberar ajuda, né, um pouco. Vai criar uma nova alternativa com outro tipo de funding, tipo as debêntures incentivadas, para que você possa ter ali um colchão que proteja variações desse cambial, inclusive, um hedge cambial, eventualmente. Então, você tem um conjunto de possibilidades que estão sendo discutidas, e eu acho que a notícia boa é isso, está se discutindo. E a Caixa lançou uma primeira, e para 2025, vamos andar de lado. Acho que todo mundo... Só fazer mais um detalhe.
Não é que a Caixa foi o primeiro, pelo contrário, a Caixa foi o que segurou mais tempo esse mercado. É a demonstração objetiva de que ela segurou mais tempo esse mercado. Não é porque eu fui de lá há muitos anos e tal, que eu estou defendendo ela, mas também é por isso. Mas por quê? Em 2019, a Caixa estava fazendo 23% desse mercado. E ela foi crescendo, foi para 30 em 2020, 32, 35 em 2023, enfim. Resultado, ela estava fazendo 50% desse mercado. Ela não fazia 50% desse mercado. Por que ela fez? Porque todos os outros são os primeiros a sair de cena quando a situação fica menos confortável. Ele sobe a taxa de juros, a Caixa não subiu, né? Então isso é mais restritivo para ele é mais seletivo para o cliente dele. Então a gente às vezes não percebe esse barulho, a Caixa segurou muito tempo. E acho que essa medida dela até foi tarde. Eu imaginei que ela fosse acontecer no final do ano passado. Eles seguraram até novembro desse ano. Mas, enfim, e alguém pergunta, o ano que vem ao que vier orçamento novo, vai mudar? Acho que não. O ano que vem vai continuar nessa batida, com essa condição que está, porque é a forma de você tentar segurar no ano que vem o que você fez em 2024 no mercado como um todo e nos principais agentes financeiros. Perfeito. Tá dada a regra. Se a gente um orçamento semelhante no ano que vem tá de bom tamanho pelo que a gente vê no mercado, a não ser que entrem algumas, né? Daqui a pouco compulsório, libera ali 40 bi, aí pode remodelar o ano, né? Quão bem sucedido vai ser essa do CDI+, né, que a Caixa está lançando aí, que é um público restrito, mas é um público que estava usando até pouco tempo o dinheiro do SPPE. Perfeito. Renan, a gente tomou uma aula aqui e acho que a gente sai daqui. Eu vou te dar um espaço de ou pergunta ou trazer alguma coisa, mas eu acho que é muito importante a gente trabalhar aqui, mesmo que a gente faz uma conversa, uma live, e mesmo que não sejam as melhores notícias, por exemplo, não, o FGTS não é infinito, como eu falei no início, né? Não, o SPPE não vai ter um orçamento maior, mas a gente precisa que as pessoas estejam cientes do que vai acontecer para elas estarem preparadas para o que vai acontecer. Então, essa é a minha leitura. E aí eu queria deixar o espaço para o Renan ou trazer alguma pergunta também para a gente finalizar, para a gente fechar mais ou menos aí 1h30 de live. Ou também, o que tu... Ou um recado, Renan, esse que é o cara que é o representante de todos os correspondentes do Brasil. E parabéns pelo trabalho também. Obrigado aí, Murilo. Acho que não tem pergunta, não, é só uma colocação. O Urbano deixou muito bem claro que o problema está instalado, né? Vamos assim dizer. Então, se está a falta de funding na poupança, o que a Caixa fez foi buscar uma solução, ótimo. Então, assim, se a gente tem a ciência de que o dinheiro, a gente costuma falar que o dinheiro é cíclico, né? Então, se ele não está naquela parte do ciclo ali, ele está em outra, que a gente busca alternativas, né? É o que eu costumo dizer para a rede. Eu falo, se a gente não está conseguindo reserva no usado, vamos buscar parceria com novos, vamos buscar trabalhar o portfólio, vamos buscar expandir os negócios, né? Eu abri minha fala no Anca Summit desse ano pedindo duas coisas para a rede. Primeiro, que ninguém ia soltar a mão de ninguém. E segundo, que em vez de chorar, a gente ia vender lenço. Então, assim, vai ter no mercado que as pessoas que vão estar ali chorando, reclamando. Vai ter no mercado pessoas que vão buscar alternativas A, B, C, D, E, F e buscar remuneração, rentabilidade para o seu negócio. Então, assim, igual os mestres aí falaram da questão do usado, que não é um alarme que vai acabar, que tem orçamento até dobrado em relação ao outro, mas a gente sabe que não vai ser suficiente. Então, se eu já tenho essa perspectiva, por que eu vou ficar insistindo naquilo ali? Eu vou buscar um imóvel novo, vou buscar um empreendimento, vou buscar o portfólio gigantesco que a Caixa tem hoje para oferecer para a gente. Então, isso, uma mensagem mais um alerta, mais uma vez, de não vamos ficar chorando, vamos vender lenço. A gente tem opção. Se o correspondente fosse monoproduto, como ele foi lançado lá em 2009, não por falta, não por querer, mas pelo leque mesmo de oportunidades que a gente tinha, aí sim, mas hoje não, a gente tem N oportunidades no nosso balcão que a gente pode conseguir não digo desviar, mas driblar um pouco da crise, né, que tá acontecendo. Então, assim, é questão de escolhas, né? Então, a gente vai para 2025 já mais consciente com essa aula de hoje. E isso vai um alerta para os corretores, né, que tem muitos aqui que devem estar com a gente aqui acompanhando, para focar, né, no imóvel novo, porque a roda vai girar mais fácil, né? Então é isso, agradecer a oportunidade aí, tá? De estar com você, dividindo a tela com grandes nomes aí, com a Henriqueta, com o Urbano, que todo mundo sabe que eu sou fã. O Urbano, para quem não sabe, foi meu SR há muitos anos atrás, era um cara muito bacana aqui em Brasília. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E a Henriqueta também, dizer que a Anca abraça a senhora de uma forma
carinhosamente, dizer que a gente está junto aqui, tá? E é isso. O que precisarem da associação, como de correspondentes, a gente está aqui à disposição. Legal, legal. Eu queria agradecer também a presença de todos, Renan, Urbano, Henriqueta, fico muito feliz que a gente possa trazer, pô, a quantidade de pessoas essa hora nos assistindo. Essa live, ela vai ficar gravada aqui e ela vai para o YouTube, então ela vai ter uma repercussão ainda maior. Espero que a gente possa conscientizar, e a gente trouxe aqui conscientização, primeiro, quanto ao FGTS, quanto ao saque de aniversário e quanto ao cenário do ano que vem. Eu acho que quem assistiu essa live sai muito mais completo para o ano que vem. Queria agradecer a presença de vocês. Se quiserem deixar um recado final, podem ficar, por favor, à vontade também. Já dei meu recado. Todos pelo FGTS. FGTS. Então, tá. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e realmente que aula que a gente teve hoje. Boa noite para todo mundo. Valeu, Boa gente. noite. Boa Até noite. mais. Obrigado, Jorge. Tchau, tchau. Tchau, Murilo. Tchau, Renan.